Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal no YouTube, o Café com Ações. Meu nome é Clóvis Faleira, sou formado em Administração de Empresas, consultor na área empresarial. Criei o canal Viver de Renda para compartilhar com vocês as minhas experiências. Aqui eu não faço análise de ações, eu não faço recomendações, eu compartilho com vocês o que eu vivi e aprendi. Desde 2006 comecei a investir na Bolsa de Valores. Durante toda a minha vida fui consultor de empresas. Essa experiência eu estou aqui compartilhando com vocês. As coisas que eu fiz que deram certo, as coisas que deram errado, as lições que eu aprendi. Estamos fazendo nesse final de semana o resumo semanal sobre a Oi. Resolvi reforçar com este vídeo o conteúdo do primeiro vídeo dessa manhã, né? Quero reforçar aqui o seguinte ponto. Eu comentei sobre a importância de nós entendermos que uma empresa que está em recuperação judicial, a questão da análise de balanços, ela se torna secundária. Na verdade, eu diria até que se torna terciária. Terciária. Ela não deve ser considerada como a principal fonte de informação para a nossa tomada de decisão. Uma empresa que está em recuperação judicial é porque o histórico dela que antecedeu a recuperação judicial não estava bom. Essa é a lógica, né? A empresa vai para a antessala da falência. Ela estava indo para o processo de falência. Ela entra em recuperação judicial para evitar essa passagem pelo processo de falência. É um sistema de proteção criado pelo arcabouço jurídico, né? Para preservar aquela companhia, para dar a ela mais uma oportunidade, para ela se salvar. Então veja, se eu olho o balanço, o que é o balanço? O balanço é uma fotografia do passado. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre, dos anos que antecederam o momento atual. Então, que sentido faz eu olhar o balanço de uma empresa que está em recuperação judicial? Apenas para entender por que ela chegou à recuperação judicial. Não há outra finalidade. Eu não posso utilizar o balanço como uma referência para tomar decisões. Entendeu? Isso não significa que nas empresas que estão fora da recuperação judicial, o balanço não tenha sua importância. Entendeu? Então, vejamos, a gente tem que separar o joio do trigo. As empresas que estão em recuperação judicial, eu tenho que fazer uma análise específica a respeito delas. As empresas normais, as que não estão em recuperação judicial, é uma outra situação, é um outro contexto. Voltemos às que estão em recuperação judicial. São empresas que estavam indo para o caminho da falência. Vamos pegar o exemplo da Eternit. A Eternit, o que nos diriam os balanços da Eternit se nós fôssemos abri-los agora? Nos mostrariam uma empresa que estava se degradando, que estava num processo de decadência. Por quê? Porque em algum momento o seu principal produto, o amianto, foi considerado proibido. Começou a ser restringido em alguns mercados e depois ele foi proibido absolutamente. Então o balanço de uma Eternit vai refletir trimestre após trimestre essa situação. Uma empresa que começa a perder volume de negócios, que começa a ter baixa no seu faturamento em função de restrições, em função de proibições do uso do seu principal produto. O que mais esses balanços podem me dizer? Muito pouca coisa. No caso da Eternit, eles ainda poderiam nos dizer um pouco mais. Poderiam dizer que essa empresa outrora havia sido uma excelente pagadora de dividendos e que mesmo nos períodos em que começamos a ver as restrições ao seu principal produto, ela continuava a pagar dividendos elevados. E aí nos chama a atenção, por quê? Porque esses dividendos poderiam estar sendo redirecionados para pesquisas, para análises, para a busca de soluções para os seus principais problemas. Mas a empresa se negou a ver a sua realidade de frente e continuou pagando dividendos elevados, fazendo até a alegria dos seus acionistas, mas se condenando ciclo após ciclo
de resultados, exatamente pela sua miopia, por não querer enxergar o problema de frente, por não direcionar recursos para fazer pesquisas, para encontrar soluções para o seu principal problema. Isso é o que nos mostra os balanços da Eternit, né? Uma empresa que acabou entrando em recuperação judicial. O que precisamos observar numa empresa com essas características? É a sua perspectiva de saída da recuperação judicial, caso ela realmente saia, porque a probabilidade de sair é muito pequena. A grande maioria, falamos isso aqui num vídeo anterior, se vocês não assistiram, dê um busca aqui no canal, falamos sobre essa questão, que apenas 18% das empresas que entram em recuperação judicial conseguem sair e sobreviver. A grande maioria vai decretar falência ou vai viver num limbo, ou seja, numa situação de vamos dizer assim, de completa incapacidade de recuperar o brilho de outrora, entendeu? Então, estamos falando sobre isso porque eu percebi que algumas pessoas questionaram: você está dizendo que a gente não deve olhar o balanço da empresa? Como assim? O balanço é importante? Para uma empresa que está em uma outra situação, que não seja a recuperação judicial. A recuperação judicial, ela nos remete a uma necessidade de um olhar diferenciado, se quisermos investir em uma determinada empresa. Não me adianta absolutamente nada olhar o passado da Eternit. O que me importa é saber o seguinte: essa empresa está encontrando uma solução tecnológica que substitua o amianto e que seja viável para a construção do seu futuro. Ela encontrou como proposta as telhas com captação de energia solar. Isso é viável, isso tem rentabilidade, isso tem clientela, tem mercado, o custo é baixo diante do preço que pretende se colocar. Qual a margem de lucro? São essas as perguntas que eu preciso fazer para uma empresa como a Eternit que está em recuperação judicial. Se eu ficar olhando o balanço, eu vou chegar à conclusão que eu não vou comprar o papel da empresa, entendeu? Então, aprendam isso. Empresas que estão em recuperação judicial, não adianta olhar o balanço. O balanço não nos diz absolutamente nada. O balanço apenas nos conta a história da empresa, como foi que ela chegou nessa tragédia da antessala da falência. Apenas isso. Desculpem. Se pegarmos a história da Oi, é a mesma coisa. Os seus balanços vão nos mostrar uma velha empresa que estava no caminho da falência, com dívidas superior a 65 bilhões de reais. Serve para quê o balanço dessas empresas? Para nos contar uma história. Como elas quase faliram. Só isso. Então, no caso de uma empresa em recuperação judicial, eu preciso não perder tempo olhando o balanço. Eu preciso entender como elas se propõem a sair da recuperação judicial. Se é viável. Então, o que eu olho? O balanço? Não, de forma alguma. Eu olho o planejamento estratégico. Eu olho a visão dessa empresa. Como ela quer chegar no lugar que ela diz que vai chegar. É isso que eu tenho que olhar. O seu planejamento estratégico. Eu preciso olhar a sua liderança, a sua capacidade de execução, o cronograma do planejamento estratégico, a execução desse cronograma. E se ela está se concentrando em áreas de alta rentabilidade. São essas as coisas que eu preciso olhar. Os balanços do passado vão apenas me dizer que a empresa ia falir. E para isso eu não preciso nem perder tempo olhando o balanço. O CEO da empresa, em diversas entrevistas, já disse que aquela velha Oi iria falir. Para que eu vou perder tempo olhando o balanço? Para nada. Não faz sentido. Então veja, no caso de empresas nessa condição especial, que é uma condição especial estar na recuperação judicial, eu preciso olhar a sua proposta para sair dessa situação. O que é que ela está propondo? É viável? É rentável? Faz sentido?
Está cumprindo as metas? Está cumprindo os prazos? São essas coisas que eu tenho que olhar. Essa é a lição que a gente tira dessa história. Então, a despeito de algumas pessoas não concordarem com o meu ponto de vista, que é legítimo, todos nós podemos discordar, mas são essas as coisas que eu aprendi e que eu acredito. E aqui eu compartilho com vocês o que eu aprendi e que acredito. Estarei sempre reafirmando as minhas crenças, as minhas experiências, né? Respeitarei a opinião de todos vocês, mas por outro lado, eu não posso ficar em silêncio sem, vamos dizer assim, contestar algumas coisas que às vezes alguns inscritos no canal colocam. Ah, eu preciso olhar o balanço da Oi. O balanço da Oi não apresenta bons resultados. Claro, o que eu poderia esperar de diferente? Ah, mas existe uma nova Oi que está surgindo. Essa nova Oi não é mais aquela de telefonia celular, de telefonia fixa e de banda larga. É uma nova empresa de tecnologia e de fibra ótica. Aí eu vou fazer um recorte no balanço e olhar apenas os indicadores relacionados a essa nova Oi que está surgindo. E desconsiderar todo aquele passivo que tem ali, porque aquilo não me agrega absolutamente nada na minha interpretação, na minha análise de cenário. Aprendam isso. Se vocês entenderem isso, vocês poderão analisar outras empresas que estão em recuperação judicial. A gente não pode cometer equívocos nesse processo de análise. Estude as empresas e entenda a diferença de uma empresa que está com a vida normal e de uma empresa que está num purgatório, passando por um processo de reconstrução em recuperação judicial. São situações absolutamente distintas. E com relação às empresas que estão numa situação boa, eu diria também o seguinte: o balanço é importante, mas ele não conta toda a história. Então não fixe-se apenas no balanço. Olhem a liderança, olhem a administração. Porque isso, o Jim Collins, que é a maior autoridade em administração do mundo norte-americano, ele já nos alertou. Empresas grandes podem falir. E isso os balanços não nos mostram. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.